Aí uma moeda de 1778, período do Brasil colonial. Então, reinado de Maria I e Pedro III juntos, né? Então, pecinha interessante, grandona, de cobre. O maior valor que circulava nesse período em cobre era essa pecinha aqui de 40. Pecinha sem serrilha. Isso aqui na coleção já faz algum tempo, né? Elas são um pouquinho mais difíceis de se encontrar sem o carimbo de escudo ou de escudete, né? Então foi autorizado pouco tempo depois e boa parte dessas peças acabaram recebendo a carimbagem, né? Então quando você acha sem, mesmo estando aí um pouquinho feia, né? Com algumas oxidações, enfim, a gente põe na coleção do mesmo jeito. Temos aí uma bonita pecinha de cobre do Brasil Imperial, isso aqui do primeiro reinado, de 1829, cunhada na Bahia. Recebeu aí o carimbo geral de 20 a partir de 1835, reinado Dom Pedro II fazendo alteração do valor. As tulipas aqui a gente não consegue ver perfeitamente, né? Mas se a gente pegar um papelzinho fino, sobrepor essas aqui e raspar com lápis, a gente consegue fechar esse cordão de tulipas ali em cima e fazer a contagem certinho. Então é uma pecinha classificável. Aqui do outro lado, o Brasil Imperial, né? Acabou ficando disforme em função da aplicação do carimbo, né? Acabou estragando o brasão aqui também. E aqui no cantinho ela tem uma batida aí que ocorreu pós, né, a cunhagem, né? Não isso aconteceu durante a circulação, acabou estragando o canto da peça. Mas enfim, peça em bom estado, né? Tá bonita ainda mais tratando da Bahia, que é um pouquinho mais difícil de se conseguir. Temos aí uma bonita pecinha de cobre de 1826, cunhada em Goiás, como a gente pode ver a indicação da letra monetária aqui abaixo. Então, peça do reinado do Dom Pedro I, uma moeda regional, então ela teria, né, o valor facial original de 40 réis, né? E passou a receber aí o carimbo geral de 10 para fazer a alteração do valor. Então a gente pode perceber que as peças regionais, uma vez que tinham o peso equivalente ao 20 réis do Rio ou da Bahia, ele ia receber o carimbo de 10 aí em relação ao seu peso, né? Para dar aí a homogeneidade ao meio circulante. Então, pecinha interessante e que vai chamar ainda mais atenção pelo recunho. Então, a gente vê aqui no cantinho um pedaço do brasão do Brasil, Reino Unido e Portugal. E aqui do outro lado a gente vê claros sinais aqui das pérolas, né? E um pedacinho da coroa da moeda base. Outro aspecto também que vai chamar bastante atenção é que no colar de pérolas aqui, a gente vê um grande distanciamento entre cada uma delas, né? O que chama atenção porque normalmente isso não ocorre, elas são mais juntinhas uma das outras, né? Talvez, né? Só talvez, dando um chute, pode ser que seja aí uma pecinha falsa do período, a base, né? Então você pegou uma peça falsa que já havia sido recolhida, enfim, e se cunhou aí, uma vez que ela tinha o peso bom aí para se fazer uma nova moeda. Talvez, né? Tô chutando aqui, uma vez aí que é um tanto quanto estranho aí esse desenho da moedinha base, né? Então, infelizmente, não tem aí uma maior visibilidade na lupa para a gente ter certeza disso, mas sabemos aí então que é um recunho com uma pecinha da base do Brasil, Reino Unido de Portugal e que pode ser uma falsa de época. Aí um bonito carimbo cabano. Então, carimbo aplicado pela Revolta Regencial da Cabanagem, 1835, né? Esse 40 aí sobre uma moeda de 80 réis. Aqui a base em especial é 1829 Rio, 21 tulipas, florões oblíquos. Então, 40 aí alterando o seu valor de circulação. Essa está um tanto quanto corroída, né? Lembrando que essas peças que receberam a aplicação dos carimbos durante a cabanagem eram peças que estavam há muito tempo recolhidas, né? Provavelmente não de forma adequada, né? Enfim, isso acaba, bem sabemos que um monte de moeda tudo misturado junto acaba gerando verdete, oxidação, enfim. Então foram limpas, carimbadas e colocadas em circulação. Então por isso que é mais difícil achar elas bem bonitinhas. Normalmente sempre tem um cantinho aí que já foi corroído. Aí nós temos uma bonita pecinha de prata, essa aqui datada de 1924, com 2.000 réis, né, já do Brasil republicano. Chama atenção ao centro aqui o feixe de varas, né? Então é um símbolo romano que ao longo da história ganhou várias significações, né? No caso aqui, nessa moeda em específico, né, a ideia da República dos Estados Unidos do Brasil. Então esses Estados Unidos, né, unidos representavam sua força. Então a representação aí do feixe de varas nesse caso é que uma vara sozinha se quebra, entretanto, todas elas juntas, né, Estados Unidos, teriam mais força. Então essa é a ideia básica aí desse
feixe de varas aí que está presente na moeda. Então, pecinha bonita, super comum, né? Moeda aqui muito circular, então difícil mesmo achar peças bonitas, como essa, assim, que tem o cabelinho todo inteiro, todos os pequenos detalhes, porque como circularam muito, normalmente a gente encontra elas bem gastas já. Nós temos uma moedinha de R$1 de 1994, então a primeira moeda de R$1 e a única da família do real que não está mais em circulação, a única que não vale mais. Todas as demais continuam em circulação e valendo. Mesmo que as moedas de 1 centavo tenham sumido, aí a gente não veja mais, elas ainda valem e se achar aí na gaveta pode gastar. Chama atenção aí o real em si, né? A ideia do plano real. A ideia de real vem da ideia de valor real, né? Num plano de transição tinha o RV, que era unidade real de valor, e o real vem para dizer um valor real da moeda. Então faz essa analogia, diferente do real antigo, né, que fazia referência aí ao rei, né? Isso aí durante o Brasil ainda colônia portuguesa, né? Até o réis aí é o plural de real, né? Então, mesmo tendo o mesmo nome aí, com características de origem aí muito distintas e diferentes. Aí, como exemplo, nós temos 3 tipos diferentes aí do carimbo integralista. Então, nos 3 casos, o sigma, mas, né, ao observar aí, é fácil perceber que todos eles têm altura, a largura dos traços, todos aí bem diferentes, de fácil observação. Já consegui aí classificar mais de 20 diferentes. Alguns mais comuns, outros um pouquinho mais difíceis de serem encontrados. Alguns super comum aparecer 2, 3, até 4 vezes na mesma peça, o mesmo carimbo. Existem carimbos diferentes numa mesma base. Então, de tudo ocorre aí. A gente só tem alguns padrões quanto a algumas bases mais comuns e alguns locais nessas moedas onde normalmente é aplicado o carimbo. Exemplo dessa amarelinha sempre sobre o Cruzeiro do Sul. Isso é uma característica bem marcante para essas pecinhas de R$1000 com carimbo integralista.